Caio Fernandes, Recife, Pernambuco. Boa noite. Nessa semana, ocorreu a morte física da rainha do soul, Aretha Franklin, e no mesmo dia, o aniversário de nascimento da rainha do pop, Madonna. O que a espiritualidade maior tem a nos trazer sobre o tema rainha interior e sua aplicação ao bem comum? De fato, principalmente por serem figuras populares, tanto a desse estilo do sul-americano, como também Madonna, uma diva que na minha adolescência, nos anos 80, era extremamente célebre, de uma celebridade que só podia existir na época das redes de televisão, as transmissões em rede nacional. Existia um grau de celebridade que não existe hoje mais, nem vai existir nunca mais, porque nós vivemos numa época de nichos de interesse. Então, vejam só, nos anos virados dos anos 2000, início dos 2000, não, final dos anos 90, eu tive acesso a um estudo sobre os arquétipos femininos de figuras de deusas femininas gregas. E depois de alguns anos, Eugênia Spazia remeteu-se a esse fenômeno curioso, o estudo da psicologia feminina por meio desses arquétipos, esses arquétipos que remetem aos mitos das deusas gregas. Que faltava a figura da rainha, que é uma personalidade feminina, objetiva, lógica, racional, como a figura da Atenas, uma deusa, Atena, deusa Palas Atena. Atenas é a cidade. Que é lógica, racional, objetiva, como um homem, mas ao mesmo tempo muito feminina. A Atena é um pouco mais cindida. Ela não tem muito acesso à sua feminilidade. Ela tem uma série de inconsciências subjacentes que ela nem percebe. Por isso que eu estou falando subjacentes. Ela nem percebe que está desconectada da sua feminilidade. Já a rainha, não. A personalidade da rainha não tem nada a ver com ser autoritária, não tem nada a ver com ser arrogante, mas uma personalidade segura de quem é, do que quer, sem ter qualquer grilo com a postura de poder e comando, sem estar se deliciando com o poder e com o comando. Porque simplesmente ela é daquela forma. E as rainhas às vezes se manifestam apenas como mães conscienciosas, profissionais de pouco destaque, mas bem judiciosas, pessoas respeitosas do espaço do outro, por isso são muito exigentes em relação ao seu espaço. Está havendo uma morte dessas idolatrias populares longas. Nós temos agora as idolatrias descartáveis. As pessoas rapidamente passam de um ídolo para outro, porque elas próprias passam de uma escolha de pensar e ser para outra escolha com uma rapidez de quem troca de camisa. Nós vivemos numa época se chamam de a cultura, civilização líquida, por assim dizer, fazendo uma tradução grosseira, e que nós vemos como uma coisificação do ser humano. Numa das palestras dessa semana, nós comentávamos sobre a figura da pessoa que chega numa gôndola, vamos imaginar, nos corredores de um supermercado alegórico. Uma pessoa está lá procurando a religião que lhe agrada. Pode ser a política também. Então, vou procurar o partido político, a ideologia religiosa, a ideologia de filosofia de vida que me agrada. E a pessoa fica à base de gosto disso, quero isso, não gosto disso, quero aquilo, como se nós pudéssemos fazer isso sem respeitar os nossos sentimentos. E princípios universais que não são passíveis de serem submetidos por nosso gosto pessoal. Nós somos muito viciados na nossa cultura em clicar alguma coisa, e eu agora não é nem clicar, mas é só tocar, não é? E obter um universo à nossa disposição. Isso é ilusório. Não há atalhos para realizações importantes, nem internas, nem externas. E nós vivemos esse pesadelo progressivamente divulgado. Na minha adolescência não era tanto, quando eu comecei a ler sobre esse assunto, nos anos 80, para dar uma ideia. Não era tão disseminado como hoje, do New Thought. Acredite que você consegue, tenha fé que você chega lá. Isso é muito simplório e mentiroso. Mentiroso, engana as pessoas. Humilha quem não consegue, quem não pode. Não é simplesmente acreditar e consegue. Por um momento a pessoa usa as leis de atração, assim como a gente pode furtar numa loja, por exemplo. Sim, funciona por um momento. Mas uma vida baseada em eu acredito, e se você acreditar, você consegue, é uma vida de quem é o mais esperto, que vai se hipnotizar melhor, quebrar sua mente
esquecer sua dignidade, seus sentimentos e seu caráter e chega lá. O universo de Deus não funciona assim. Quem primeiro falou em pedir e dar-se-vos-á foi nosso Senhor Jesus, mas disse que pegue sua cruz e me siga. Se a gente chega para tratar a vida, os princípios do universo, Deus, espiritualidade, ao nosso gosto, nós vamos emanar uma energia de universo em volta. Universo, eu quero ser tratado como essa coisa, que é pega e descartada, e eu vou ser coisificado, jogado fora. E alguém vai dar descarga nessa miséria de karma que eu estou gerando para mim mesmo, para mim mesma. Quer acreditemos nisso ou não. Apenas algumas pessoas percebem mais esses princípios e outras pessoas não. Nós temos muitas ilusões de percepção. Temos tantas ilusões que a gente nem para se dar conta. Tem, por exemplo, um fenômeno muito comum. As pessoas voltam e meia param para conversar. O tempo está passando muito rápido, cada vez mais rápido. E a gente fica dando a entender, quase sempre quando as pessoas falam isso, é uma coisa mística, inexplicável acontecendo, não é? O que será? O que está acontecendo que o tempo está cada vez passando mais rápido? E pessoas mais jovens e mais velhas, todas dizem a mesma coisa. Por uma questão muito simples, não tem nada de místico, nem paranormal, nem mediúnico, nem espiritual, coisa alguma. Isso é perspectiva da mente humana. Isso é relativo à ótica de quem observa. Todos, não importando que idade tenhamos, estamos envelhecendo. O cérebro vai ficando sobrecarregado. Isso é tão antigo, que um médico alemão, Ernst Weber, em 1795, se não estiver enganado, 1795, 1878. Olhem só, o cara nasceu no século XVIII e viveu basicamente no miolão do século XIX. Ele criou depois foi colocado um outro autor, mas eu gosto mais de citar só Weber. A Lei de Weber-Kestner, não me recordo agora o certo. Tem um outro autor lá que veio estudar, que nasceu pouco depois de 1801, mas ele foi o bambambam que criou essa teoria, ao que eu me entendo, eu não conheço muito do assunto, mas por cima. De que as pessoas começam a sentir o tempo passando mais rápido porque elas viveram mais tempo, só isso. O que acontece com o computador mais carregado? Então, para um bebezinho com cérebro virgem, falando da encarnação física, a estrutura neurofisiológica afeta o espírito. Não adianta dizer que nós encarnados, meu espírito está acima da matéria, não está não. Nós estamos imbricados. Claro que o objetivo de nós conhecermos espiritualidade é termos por desenvolver, então com conquista pessoal, uma prevalência, uma predominância do espírito sobre a matéria, mas respeitando a matéria. Se alguém tem alguma dúvida sobre isso, tenha uma unha encravada, fica com uma dor do estômago, estoure esse dor de cabeça e sorria e faça uma palestra sorrindo do início ao fim. Experimente isso, né? Ou façam qualquer trabalho profissional bem, sorrindo, mandando beijo para as pessoas, se acabando de doce um analgésico. Tem influência sobre o corpo físico sobre a mente e a mente sobre o corpo físico. Há muito tempo a medicina psicossomática, há quase 100 anos, começou de forma mais significativa nos anos 1950, fala sobre a influência da mente sobre o corpo. Mais recentemente, no final do século passado, surgiu a psiconeuroimunologia para confirmar claramente que os processos psicológicos e emocionais afetam a nossa imunologia. E aí, volta e meia, alguém tem uma discussão e aparece gripado ou gripada no dia seguinte. Não sei se vocês notam isso. Peguei um vírus, o que foi que deu? Ou então, passei mal hoje com alguma coisa que eu comi no jantar. Até hoje a gente fica misturando as coisas. Então, só o fato de estarmos vivendo nos dá a sensação de que a vida vai encurtando, porque vai encurtando mesmo. O bebezinho com aquele cérebro virgem, nós ficamos influenciados, nós reencarnamos para isso, para termos a ilusão de um recomeço completo. Nunca é um recomeço completo, mas fazemos um reinício da máquina, reinício do organismo, reinício da vida, reinício do juízo, tendo a oportunidade de fazer tudo mais uma vez. Mas com o passar do tempo, vamos ficando com mais dificuldade de fazer mudanças importantes. Normalmente, se a pessoa não fez grandes mudanças até a maturidade, vai ter mais dificuldade. Mas é possível e é mais meritório se a pessoa depois fizer uma mudança significativa. É lindo quando a pessoa, na terceira idade, vocês têm visto isso, né? Vou voltar à faculdade. Mas, menino, você já está há 20 anos aposentado, 15 anos, vou começar. Mas vai fazer 80 anos, olha a cova está chamando você. A cova não, transformação. E quem diz que um jovem está garantido de estar aqui na Terra por tanto tempo assim? Aí uma pessoa de 15 anos, amanhã aparece com um câncer misterioso. Não, mas saudável, imagine, que coisa de mau gosto.
Me permitam repetir isso. Eu tenho ouvido desde minha adolescência, coisa para gente velha. Mas isso aqui papo furado, falar de espiritualidade, isso é coisa para gente velha, gente doente. Isso é coisa de gente burra falar isso, gente limitada. É falta de inteligência, porque a única certeza na minha adolescência, eu dizia para mim, que eu tinha era a morte física. Para todo mundo é, mas a pessoa pode se dar o luxo de se iludir. Há pessoas muito inteligentes, quando eu disse de burro é para afetar emocional, porque há pessoas muito inteligentes intelectualmente, racionalmente, e há pessoas que mesmo assim, e às vezes por isso mesmo, é muito comum pessoas inteligentes racionalmente serem subdotadas em inteligência emocional e moral. Inclusive por isso, né? Se acha muita coisa. É muito comum na adolescência a pessoa se empolgar muito, vai ficando mais velha, vai vindo com essas coisas todas. Então, posso falar como quem começou a viver essa empolgação da sua idade, com 12 anos, 13, quando eu comecei a me informar mais sobre o assunto. Eu esperei que os anos passassem para dizer às pessoas que elas é que estavam erradas. Porque isso é um princípio universal. Mas eu estava errado no aspecto. Como sempre, a gente está melhorando, não é? Eu dizia que havia só essa certeza da morte. Estava errado. Existe uma certeza mais óbvia. Eu só posso ver a morte se eu vejo a vida. Então, eu tenho a certeza da morte física se eu sei que eu estou vivo fisicamente também. Não é isso? É óbvio. Uma coisa implica em outra. Mas, implica outra. Mas tem outra questão também, que é aí onde vem toda a reflexão sobre o assunto espiritual e a pesquisa sobre o assunto e depois o desdobramento de conceitos que nós fazemos de modo pessoal e idiosincrático, cada um tem seu gosto e suas características próprias. Existe uma vida além do mundo físico. Não pode existir vida e morte se não há Deus. 1795, 1878, Ernest Weber. Muito obrigado. Vocês poderiam checar com seus celulares, mas eu prefiro ver, porque eu posso dizer besteira, corrijo e peço desculpas logo. Para não ter que pedir desculpas na próxima semana. Há 2 semanas eu falei aqui que a cada 5 minutos uma criança morria. Não, 5 segundos, gente. Por consequência de inanição. Por inanição ou doenças relacionadas à subnutrição. Isso mesmo. 1, 2, 3, A4, A5. Outra, 1, A2, A3. Em média, outra criança morreu. A gente se preocupa com muita bobagem, não é? Isso é sério. Isso a gente não resolve. Ai, tragédia na Itália. Europa, não é? Esse foi um avião, um navio, gente fina, bonita, arrumada, europeia. Isso é uma tragédia. Tragédia, da Ibope, é lindo, lindo. Corpos despedaçados, tal. Mas as criancinhas pretinhas da África, não é isso. É ou não é? E por que a gente ignora? Feinhas, pobrezinhas, não são importantes. Pobre da cantora idolatrada lá do estilo soul norte-americano. Ai, morreu. Não estou desdenhando da pergunta de... A pergunta foi inteligente, ele aproveitou. Mas, pobrezinha, está uma idade avançada, teve uma vida ótima, feliz. Espero que ela esteja bem do outro lado, se arcou bem com a sua consciência com o que fez. Mas e as criancinhas que estão morrendo de fome todos os dias? Ninguém está chorando por elas, não é? Não nos afeta. Não fica de mau gosto falar sobre o assunto, mau gosto falar de morte. A gente só quer o que é conveniente. Ou seja, nossa cultura é cheia de relativismos safados. Impróprio para menores de 18 anos. Tem sexo ostensivo ou violência grosseira, primitiva. Não precisaria mesmo. Acho que a violência é pior. Mas e esses outros assuntos? A gente desfoca o que é importante, não é? Então isso eu tinha que corrigir. Mas foi bom voltar, né, sobre esse assunto, que é um assunto tão delicado, que é bom que a gente volte. Volta e meia eu falo sobre isso, tem estatísticas diferentes, não é muito certo isso não, viu, gente? É aproximado, é o que eu soube, a última informação que eu tive. Mas a cada 5 segundos em média é bárbaro, não é? É uma barbaria, ou seja, uma monstruosidade primitiva. E como nós vamos justificar isso com o nosso grau de civilização, de tecnologia, de ciência?